Você já se viu preso em uma discussão onde parecia que, quanto mais você tentava explicar, menos era ouvido? A outra pessoa interrompia, elevava a voz, e no fim você ficava com aquela sensação amarga de ter perdido, mesmo sabendo que estava certo. A verdade é que gritar não traz vitória. Pelo contrário, só desgasta, rouba sua energia e ainda te coloca no mesmo nível de quem está tentando te provocar. Mas existe um segredo que os grandes mestres estoicos já conheciam há séculos. A calma é a arma mais afiada que você pode usar. Uma frase certeira, dita no momento certo, pode silenciar até o mais arrogante dos opositores. Não precisa de ofensas, não precisa de gritos. Basta inteligência, autodomínio e a postura de quem não aceita ser arrastado para o caos. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 respostas tão poderosas que vão mudar a forma como você encara qualquer discussão. São frases que não apenas calarão a boca de quem tenta te desrespeitar, mas que também vão mostrar a todos ao redor que você sabe se impor sem perder a serenidade. Isso não é teoria. São ferramentas práticas que você pode começar a usar já na próxima reunião de trabalho, numa conversa em família ou até mesmo em um debate acalorado com alguém que só quer vencer no grito. E aqui vai um alerta. A terceira resposta é tão impactante que pode desarmar até o manipulador mais habilidoso. Por isso, recomendo que você fique até o fim, porque a partir de hoje, você não vai mais sair de uma discussão se sentindo derrotado. Vai sair com respeito, autoridade e silêncio. O silêncio do outro lado, não o seu. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender como usar a sabedoria estoica para ter mais firmeza, equilíbrio e presença em qualquer situação, já aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos e continua crescendo comigo nesse caminho de autodomínio. Às vezes, a gente entra em uma discussão achando que precisa vencer com argumentos longos, provas e até um pouco de força na voz. Mas, na verdade, o que cala uma sala não é o tom mais alto, é a frase mais certeira. Já percebeu como algumas pessoas conseguem desarmar o outro com apenas uma resposta simples, dita com calma, sem exageros? É quase como se elas usassem a inteligência como espada e a serenidade como escudo. Essa habilidade não é dom, é prática. Os filósofos estoicos já mostravam que não vale a pena se perder no calor da emoção. Marco Aurélio, por exemplo, dizia que o verdadeiro poder está em manter o controle sobre si mesmo, não sobre os outros. E quando aplicamos isso nas nossas conversas, percebemos algo mágico. Quem tenta nos provocar perde força, porque não encontra resistência. A discussão se esvazia. Imagine uma reunião em que alguém tenta te interromper a todo instante. Em vez de elevar a voz, você solta uma frase inteligente, direta, e todo o ambiente muda. O silêncio que se segue não é desconforto, é respeito. As pessoas percebem que você não precisa de agressividade para se impor. Isso cria uma aura de autoridade muito maior do que qualquer explosão emocional. O ponto é que frases inteligentes funcionam como chaves. Elas abrem a porta do respeito sem que você tenha que derrubar a parede da discussão. E diferente das respostas agressivas, não deixam cicatrizes, só mostram firmeza. Isso é algo que pode ser aprendido, ensaiado e usado até se tornar natural. É como carregar um arsenal silencioso que ninguém espera, mas que todo mundo respeita quando aparece. Portanto, a introdução dessas respostas não é apenas um truque de conversa. É um estilo de vida. É escolher não ser arrastado pela raiva, mas se levantar com presença e clareza. Hoje você vai aprender exatamente como fazer isso, passo a passo, até chegar às 5 frases que podem transformar qualquer situação. E acredite, depois de testá-las, você nunca mais verá uma discussão da mesma forma. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no calor de uma discussão? A raiva é rápida, mas deixa rastros longos. O problema é que quando alguém tenta te provocar,
O instinto natural é reagir na mesma moeda, gritar, atacar, se defender com fúria. Só que isso é exatamente o que o outro espera. Quando você perde o controle, perde também a liderança da situação. Os estoicos acreditavam que o maior campo de batalha não é a conversa, mas a mente. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento, e isso vale para as palavras. Se você deixa o outro decidir como você vai reagir, já entregou o controle da cena. Mas quando você segura firme a rédea das suas emoções, a discussão se transforma. Você não é mais apenas parte do problema, mas a referência de calma no meio do caos. Pense num debate de trabalho em que alguém tenta impor autoridade à base do grito. Enquanto todos ficam desconfortáveis, você mantém a voz baixa, o olhar firme e responde com clareza. Nesse instante, a pessoa agressiva se torna menor, porque a serenidade mostra quem realmente está no comando. E não é apenas sobre ganhar uma discussão, mas sobre conquistar respeito de quem observa. É claro que manter o autocontrole não significa engolir tudo. Significa escolher a melhor forma de responder, sem ser refém da emoção do momento. É como estar em um barco em meio à tempestade. Quem se desespera, afunda. Quem mantém a calma, encontra o leme e conduz todos em segurança. O autocontrole é esse leme que impede que você seja levado pelo mar revolto das provocações. Portanto, antes de pensar em frases prontas, é preciso entender a base que as sustenta, a serenidade. Sem ela, qualquer resposta pode soar como ironia ou ataque. Mas com ela, até a frase mais simples se transforma em arma poderosa. E é exatamente sobre isso que vamos avançar. Como usar palavras que, junto com a calma, desarmam qualquer arrogância. Resposta 1. Eu não preciso levantar a voz para ter razão. Liderança através da serenidade. Essa frase é como uma pedra jogada em um lago calmo. Pequena, mas capaz de criar ondas que se espalham. Quando você a usa, transmite imediatamente duas mensagens. A primeira é que você confia no que está dizendo. A segunda é que não vai se deixar arrastar para um jogo de gritos e descontrole. É como se dissesse, sem precisar explicar muito, eu domino a situação, não a situação me domina. Imagine estar em uma reunião em que alguém começa a falar mais alto, tentando impor respeito no grito. Nesse momento, em vez de responder no mesmo tom, você solta essa frase com tranquilidade. O impacto é imediato. Quem está gritando percebe que perdeu o efeito, e os demais presentes passam a enxergar você como referência de liderança. Não é só o que você diz, mas a forma como diz. O segredo está no tom. Falar essa frase de maneira calma, sem sarcasmo, aumenta ainda mais o peso dela. Porque não se trata de humilhar o outro, mas de mostrar que a firmeza não precisa de ruído. É a prova viva de que confiança se transmite na serenidade, não na turbulência. Muitas vezes, o silêncio entre as palavras vale mais do que o volume da voz. Essa resposta é um lembrete para você também. Ela reforça que não é necessário provar nada a ninguém no calor da discussão. A verdade não grita, ela permanece firme, mesmo em voz baixa. Quando você internaliza isso, não apenas desarma o arrogante, mas cria um exemplo de postura para todos ao redor. Portanto, experimente usar essa frase em situações tensas do dia a dia. Pode ser em casa, no trabalho ou até em uma conversa casual. O efeito quase sempre é o mesmo. O outro lado se surpreende. O ambiente se reorganiza e você sai não como alguém que venceu no grito, mas como quem conquistou respeito pelo domínio sobre si mesmo. Resposta 2. A sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. Espelho que desarma ataques essa frase. É como segurar um espelho diante do outro. Em vez de devolver a agressividade, você apenas mostra a ele o reflexo do próprio comportamento. É poderosa porque tira o foco de você e devolve para quem está atacando.
Uma pessoa percebe, mesmo que inconscientemente, que o jeito como age a expõe mais do que as palavras que usa. Imagine alguém tentando te humilhar em público, elevando o tom para parecer mais forte. Ao soltar essa frase, sem alterar a voz, você coloca o peso da responsabilidade sobre o outro. O ataque perde força porque deixa de ser um duelo e passa a ser um retrato. Quem assiste a cena entende imediatamente quem está no controle. É um tapa invisível, mas com impacto certeiro. O efeito maior está em mostrar que você não se deixa afetar. Você não precisa se justificar, nem rebater com a mesma energia negativa. Simplesmente expõe, com calma, que a atitude agressiva fala por si só. Isso desarma o provocador porque ele espera resistência e não reflexão. E quando a plateia percebe isso, a balança do respeito se inclina a seu favor. Essa frase também funciona como proteção emocional. Ela te lembra que as palavras duras dos outros não definem quem você é, definem apenas quem as pronunciou. Esse distanciamento é uma das maiores lições estoicas: não tomar para si o peso que não te pertence. A fala do outro é problema dele, não seu. Portanto, guarde essa resposta como uma ferramenta prática. Use-a quando alguém tentar te diminuir com ironia, sarcasmo ou arrogância. Ela não só corta o ataque, mas também te fortalece internamente. Porque cada vez que você a usa, reforça em si mesmo a certeza de que não está no controle do comportamento alheio, apenas do seu. Resposta 3. Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Estabelecimento de limites claros. Essa frase é como traçar uma linha invisível no chão e dizer: daqui você não passa. Não é agressiva, não é um ataque, mas deixa claro que a conversa só continua dentro de certos limites. É uma forma elegante de proteger sua dignidade sem precisar levantar a voz ou cair no jogo do outro. Você não foge, mas também não se submete. Pense numa situação em que alguém está exaltado, falando sem parar, interrompendo ou até mesmo ofendendo. Em vez de revidar, você respira fundo e solta essa frase. O recado é direto: se não houver respeito, não haverá diálogo. Isso muda imediatamente a dinâmica, porque coloca a responsabilidade de continuar a conversa nas mãos do outro. O mais interessante é que essa resposta também te fortalece internamente. Quando você diz isso, não está apenas educando o outro, está lembrando a si mesmo que não precisa aceitar qualquer tipo de tratamento. É um ato de alto valor. E quando a pessoa percebe que você não negocia o respeito, ela entende que não pode te manipular. Do ponto de vista estoico, essa frase carrega a essência da disciplina interior. Marco Aurélio falava que não devemos desperdiçar energia com coisas que não estão sob nosso controle. Se o outro insiste em faltar com respeito, o que está sob seu controle é a decisão de se retirar, não de convencer alguém a mudar na marra. Isso é força silenciosa. Portanto, use essa resposta em situações onde a conversa perdeu a linha. É como um pause estratégico. Ou o tom muda, ou não há diálogo. E mesmo que a outra pessoa insista na agressividade, você já demonstrou que não se curva. Isso, no final, é o que gera o verdadeiro silêncio. O silêncio de quem percebe que perdeu o poder de te atingir. Resposta 4. Prefiro não continuar esta conversa. Proteção da energia e da dignidade pessoal. Essa frase pode parecer simples demais, mas guarda uma força enorme. Quando você a usa, está dizendo claramente que não vai gastar energia em algo que não leva a lugar nenhum. É como desligar a chave de uma máquina barulhenta. O som para na hora. Você não precisa vencer a discussão, precisa apenas decidir que não vai mais participar dela. Imagine alguém insistindo em te provocar, repetindo argumentos sem lógica ou tentando te puxar para o desgaste. Em vez de prolongar o embate, você solta essa frase com tranquilidade.
O impacto é imediato, porque o outro espera que você continue preso ao jogo. Mas quando você se retira com dignidade, ele perde a audiência que sustentava o ataque. Essa resposta é também uma forma de autocuidado. Muitas vezes, insistimos em discussões inúteis achando que precisamos provar algo. Só que, na maioria dos casos, ninguém muda de ideia no calor da raiva. Ao se retirar, você mostra sabedoria prática, preserva sua paz e guarda forças para o que realmente importa. É como Sêneca dizia: a vida é curta demais para ser gasta em coisas sem valor. Outro ponto poderoso é o respeito que essa atitude inspira. Quem observa percebe que você não foge por fraqueza, mas por escolha consciente. Isso gera autoridade, porque demonstra que você sabe selecionar onde investe sua energia. Afinal, até um general sabe que certas batalhas não valem ser travadas, e isso não diminui sua força, apenas a canaliza para o que importa. Portanto, da próxima vez que sentir que uma conversa está indo para um beco sem saída, experimente usar essa frase, não como desistência, mas como afirmação de valor próprio. É o tipo de resposta que não apenas silencia o outro, mas também te lembra que você é o guardião da sua energia. E esse, no fundo, é o maior poder que você pode ter. Resposta 5. Essa é a sua opinião, e eu a respeito, mas não a compartilho. Independência emocional sem confronto. Essa frase é o equilíbrio perfeito entre firmeza e educação. Ela mostra que você ouviu o outro, mas não se deixou abalar. Em vez de reagir com ironia ou desprezo, você reconhece a posição da pessoa e, ao mesmo tempo, afirma a sua própria. É como levantar um muro invisível. Você não ataca, mas também não permite invasões. Imagine estar em um debate onde alguém tenta impor o ponto de vista como se fosse verdade absoluta. Quando você solta essa frase, deixa claro que não vai se dobrar, mas sem criar clima de guerra. O outro percebe que não conseguiu te convencer e, mais importante, entende que você não precisa brigar para se manter firme. Isso gera respeito imediato. Essa resposta carrega o coração da filosofia estoica, a liberdade interior. Epicteto ensinava que não podemos controlar a opinião dos outros, apenas a nossa. E aqui está a chave. Você não precisa vencer todo o argumento para se sentir seguro. Basta reafirmar com calma que pensa diferente. Essa atitude é mais forte do que qualquer réplica agressiva. O poder dessa frase também está no fato de que ela evita o desgaste. Muitas discussões só continuam porque alguém insiste em ganhar o outro. Mas quando você afirma sua posição sem confronto, a conversa perde combustível. É como apagar o fogo não com água, mas tirando o oxigênio. A chama simplesmente se extingue. Portanto, use essa resposta sempre que sentir pressão para aceitar algo que não corresponde à sua verdade. Seja no trabalho, em família ou entre amigos, ela mostra maturidade emocional e independência. Você não precisa concordar para respeitar, nem aceitar para conviver. Essa é a marca de quem lidera a própria mente. E é isso que realmente cala os arrogantes. Por trás de cada frase que vimos até agora, existe um princípio milenar, o autocontrole. Os estoicos entendiam que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia para si próprio: se alguém te ofende, lembra-te que é ele quem erra. Essa perspectiva muda tudo, porque nos coloca fora da armadilha da reação automática. Epicteto ia ainda mais fundo ao afirmar que não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como reagimos a eles. Quando você entende isso, percebe que cada discussão é, na verdade, um treino de liberdade interior. O outro pode gritar, pode tentar te provocar, mas só você decide se essas palavras vão ou não ter poder sobre o seu estado de espírito. Esse é o verdadeiro autodomínio. Já Sêneca ensinava que gastar tempo com provocações é desperdiçar vida. Ele dizia que a raiva, mesmo quando justificada, nos faz escravos. Ou seja, se você entra no jogo da agressividade, já perdeu.
Mas se mantenha calma e escolhe frases inteligentes, transforma a situação em aprendizado. A filosofia deixa de ser teoria e passa a ser prática no dia a dia. Esses ensinamentos não estão presos a livros antigos, eles respiram nas situações atuais. Quando você diz, eu não preciso levantar a voz para ter razão, está aplicando a serenidade de Marco Aurélio. Quando afirma, essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho, está vivendo a liberdade interior de Epicteto. E quando escolhe encerrar uma conversa para preservar sua paz, está honrando o conselho de Sêneca sobre não desperdiçar energia. Portanto, não veja essas frases apenas como respostas prontas, mas como reflexos de uma filosofia de vida. Elas são ferramentas que te ajudam a treinar o músculo invisível da mente, a disciplina emocional. E quanto mais você pratica, mais percebe que calar arrogantes não é sobre vencer no grito, mas sobre vencer dentro de si mesmo primeiro. Quando você aplica essas respostas na prática, não está apenas se defendendo de ataques, está construindo uma imagem de autoridade diante das pessoas ao seu redor. Quem observa, percebe que você não se descontrola facilmente, que sabe se impor sem gritar. Isso gera um respeito silencioso, que não precisa ser pedido nem exigido. Ele simplesmente nasce do seu comportamento. No ambiente de trabalho, por exemplo, usar frases serenas em momentos de tensão muda a forma como colegas e líderes te enxergam. Em vez de te verem como alguém que perde a paciência, passam a notar que você é a voz da razão em meio ao caos. E essa postura abre portas. As pessoas confiam em quem consegue manter o equilíbrio quando todos os outros estão prestes a explodir. Entre familiares e amigos, o impacto também é profundo. Muitas vezes, discussões se prolongam porque alguém sempre alimenta o fogo. Mas quando você opta por frases inteligentes, quebra o ciclo do conflito. Aos poucos, você se torna referência de maturidade, aquele que sabe resolver sem aumentar o problema. Isso cria não apenas respeito, mas também admiração. O mais interessante é que esse impacto vai além das pessoas presentes na discussão. Com o tempo, sua reputação se forma. Todos começam a associar sua imagem à calma, à firmeza e à capacidade de colocar limites sem agressividade. Isso se transforma em uma espécie de marca pessoal, que te acompanha em qualquer lugar. Portanto, não subestime o alcance dessas respostas. Elas não servem apenas para silenciar um arrogante no momento, mas para moldar a forma como você será lembrado. E no fim, não é isso que todos buscamos. Ser reconhecidos não pelo barulho que fazemos, mas pela sabedoria que demonstramos. Chegando até aqui, você já percebeu o poder que pequenas frases podem ter quando usadas com inteligência. São respostas curtas, mas que carregam uma força enorme porque nascem do autocontrole. Vamos relembrar? A primeira, eu não preciso levantar a voz para ter razão. Segunda, a sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. Terceira, vamos conversar quando pudermos. Fazer isso com respeito. A quarta, prefiro não continuar esta conversa. E a quinta, essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. Essas 5 frases formam um verdadeiro escudo contra a arrogância e a agressividade. Usadas com calma, elas não apenas silenciam o outro, mas também revelam a sua força interior. O mais bonito é que não exigem gritos, nem ofensas. Exigem apenas domínio sobre si mesmo. E esse é o maior triunfo que alguém pode alcançar em uma discussão. Agora pense, em quais situações do seu dia a dia você poderia aplicar essas frases? Talvez em uma reunião de trabalho, onde alguém insiste em impor autoridade. Talvez em casa, em uma conversa difícil. Ou até em debates rápidos no trânsito, na fila, em qualquer lugar onde a paciência é testada. Quanto mais você praticar, mais natural vai se tornar. E aqui fica o convite. Escreva nos comentários qual dessas 5 frases você pretende usar primeiro.
Compartilhe sua experiência, porque isso pode inspirar outras pessoas que passam pelo mesmo desafio. Vamos criar juntos um espaço de aprendizado, onde cada resposta inteligente se torna uma vitória coletiva. Se esse conteúdo fez sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre estoicismo, autodomínio e inteligência emocional. E lembre-se, quem controla as palavras controla também o rumo da discussão e, muitas vezes, da própria vida. Agora que você conhece essas 5 frases, a pergunta que fica é: você vai continuar deixando que os outros decidam o tom das suas conversas ou vai assumir o controle? Cada resposta que vimos aqui não é apenas uma forma de calar alguém, mas um treino de poder interior. O verdadeiro respeito não nasce do grito, mas da calma que ninguém consegue abalar. Pense nas últimas discussões que você teve. Quantas poderiam ter terminado de forma diferente se você tivesse usado uma dessas frases? Quantas vezes você teria preservado sua energia, sua dignidade e até conquistado mais respeito, apenas por escolher a serenidade no lugar da raiva? Essa reflexão é um convite para transformar sua forma de reagir daqui para frente. Não se trata apenas de ganhar uma conversa, mas de vencer a si mesmo. O arrogante pode até levantar a voz, mas quando você responde com firmeza e equilíbrio, mostra que ninguém tem poder sobre sua paz interior. Isso é estoicismo na prática. É viver com clareza, força e inteligência emocional. Então eu te deixo esse desafio. Escolha uma dessas frases e use na próxima situação tensa que aparecer. Observe o impacto, não apenas no outro, mas em você mesmo. Você vai perceber que a sensação de estar no controle é muito mais valiosa do que qualquer vitória no grito. E antes de ir, quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. Assim você continua aprendendo como aplicar a sabedoria estoica no dia a dia. E me conta nos comentários, qual dessas frases você vai usar primeiro? Sua experiência pode ser a inspiração que alguém precisa hoje.